primeiro ano, tudo bem com vocês? A tia Aline está aqui para a nossa aula de História. E para nós iniciarmos a nossa aula de História, nós vamos fazer uma correção. Mas antes disso, né? Aí no livro de vocês, lá na página 197, na aula passada, né, a tia Aline deixou essa questãozinha para vocês. Né? O que é que vocês iriam fazer nessa questão da 197? Ela é uma resposta pessoal. Vocês iriam conversar com um adulto, né? Um adulto aí da casa de vocês, poderia ser a mamãe ou a vovó, né? O papai, e iriam perguntar quais as regras, né, que existiam, né, na família dele. E aí vocês iriam registrar essas ideias, tá bom? Essa entrevista. E aí ela é uma resposta pessoal. Como nós já conversamos, a resposta pessoal, você vai ter colocado de um jeitinho, o seu colega vai ter colocado de outro. Quer dizer que está errado? Não, porque é uma resposta pessoal. E aí agora nós vamos para a nossa ficha de atividades, tá bom? Vocês vão abrir a ficha de atividades de vocês aí na página 119, certo? E aí o que é que estava pedindo para vocês? Nós iríamos o quê? Descobrir as palavrinhas que estavam escondidas, né, nos enigmas. E para descobrir isso, como é que vocês iriam fazer? Vocês iriam olhar a criancinha e ver qual a letrinha estava escrita abaixo dela, não é isso? Cada criancinha, ela tinha uma letrinha. E aí vamos ver o que nós conseguimos descobrir. Aqui na letra A, o que é que vocês conseguiram descobrir? Qual foi a palavrinha que vocês descobriram? Tia, eu descobri casa. Muito bem, quem descobriu casa, acertou. Lá na letra B, o que é que vocês descobriram? Tia, eu descobri parque. Muito bem. Parque. E lá na letra C, o que é que vocês conseguiram descobrir? Tia, eu descobri trabalho. Trabalho, certo? E lá na letra D? Tia, lá na letra D, eu descobri escola. Escola. E lá na letra E, eu descobri qual a palavrinha? Comunidade. Tia, mas aí eu não fiz com essa letrinha igual você fez. Eu fiz com a letrinha que tinha aí no livro, todo maiúsculo. Tem problema, tia Aline? Não, tá bom? E aí vocês iriam lá para a página seguinte. Deixa só a tia Aline apagar aqui um pouquinho para vocês. Vocês iriam lá. Na página seguinte, né, nós aprendemos que para ter uma boa convivência, era necessário que respeitássemos regras, não é isso? E aí nos quadros abaixo vocês iriam desenhar a regrinha que vocês deveriam seguir em cada ambiente desse, né? Na biblioteca, em casa, no parque, na sala de aula. Então essa também é uma resposta o quê? Pessoal, certo? Então vamos voltar lá, agora vocês vão abrir o livro de vocês lá na página 200. E vocês vão ver aí essa imagem. O que é que vocês estão conseguindo observar aí nessa imagem? Tia Aline, eu estou vendo aí várias crianças. E essas crianças estão em volta de quem? Tia Aline, elas estão em volta do mundo, do nosso planeta Terra, né? E aí, do nosso globo Terra. E aí, o que é que vocês acham, né? O que é que vocês estão conseguindo identificar, né? Aqui no nosso globo. Ele tem várias cores, vocês viram como ele está muito colorido, né? Tem lilás, tem rosa, vermelho, verde, né? E as crianças todas envoltas, felizes, né? Então, ele nos mostra, né, que no mundo existem o quê? Várias pessoas, né, diferentes, né? Nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos em um mundo e ele é composto por várias pessoas diferentes, que pensam diferentes, né? E aí nós aprendemos exatamente sobre isso, que nós devemos o quê? Respeitar a forma com que cada pessoa, né, o pensamento de cada pessoa. Né? Eu posso não concordar, mas nós devemos o quê? Respeitar, né? Então representa o quê aqui também? Que existem vários
países, com várias culturas diferentes, né? Cada pessoa ela tem uma cultura, uma religião, tem países que têm uma forma diferente de se vestir, né? Mas em tudo isso nós aprendemos que é importante o quê? Respeitar uma outra. E nós vamos aprender aqui, vocês vão agora descer lá para a página 202, nós vamos falar um pouquinho sobre direitos e deveres, né? Durante esse capítulo nós vamos estudar sobre os direitos e deveres das crianças, certo? E aí você vai aqui na conversa vai, conversa vem. Você sabia que todas as pessoas têm direitos e deveres? Né? Isso que nós vamos aprender, que todos nós temos direitos e deveres. Mas, né, para que nós possamos usufruir desses direitos, é necessário, né, que nós que nós possamos seguir, né, direitinho e cumprir com os nossos deveres, né? Desculpa, eu fugi aqui um pouquinho a palavra. É cumprir com os nossos deveres. Para que nós tenhamos esses direitos adquiridos, nós devemos cumprir nossos deveres, certo? E aqui no Conversa Vem, nós vamos ver o quê? Além das regras estabelecidas pelos grupos, né, que nós já estudamos, existem regras que são leis, né? Algumas delas cuidam dos direitos das crianças, né? Você é uma criança e há leis que protegem seus direitos, né? No espaço abaixo, registre por meio de desenho um direito que você imagina que as crianças possam ter, né? Aqui vocês vão usar a imaginação de vocês, né? E vão pensar um direito que vocês acham, né? Que vocês acreditam que tem enquanto crianças, certo? E aí, deixa a tia citar o exemplo de um direito que toda criança tem. Ao nascer, todos nós, quando nós nascemos, nós temos direito o quê? Nós temos direito a receber um nome, não é isso? Esse é um direito. Tem direito à educação, certo? Isso são direitos. E aí, quem é criança, né? Estudamos que todas as crianças possuem direitos e deveres. Antes de conhecer quais são eles, vamos aprender quem é criança de acordo com a lei. E nós vamos aprender aqui que, de acordo com a lei, né, na nossa lei brasileira, toda criança, né, vocês são consideradas crianças a partir do momento do nascimento até completar 12 anos, né? Até completar 12 anos de idade é considerado criança. Fez aniversário de 12 anos, a partir dos 12 anos, de 12 anos em diante, já é considerada uma adolescente. Então, criança, ela é do nascimento, né, até completar 12 anos de idade, certo? E aqui, com a lupa na mão, sabemos que você é uma criança. Será que é somente uma criança mesmo? Né? Pedro é uma criança que perguntou a diferentes pessoas o que ele é. Vamos ver o que essas pessoas falaram para o Pedro, né? Ótimo, então eis tudo o que sou, pensa Pedro. Né? Quando ele perguntou, aí várias pessoas falaram várias coisas. Aí ele começou a pensar, então eu sou um filho, menino, irmão, neto, primo, aluno, pedestre, passageiro, telespectador, ciclista, amigo, freguês, leitor, cidadão. Sou mesmo uma pessoa muito importante. Tá vendo aí como todos são importantes, né? E aí Pedro descobriu que possuía várias características que o fazem muito importante, né? Circule o número de meninos referente à quantidade de características de Pedro. Então, nós vamos aqui fazer juntos essa aqui. Nós vamos circular o número de características que o Pedro tinha, certo? Vamos voltar lá junto com a tia Aline para a gente contar. O Pedro, ele era o quê? Ó? Ele era filho, irmão, menino, irmão, neto, primo, aluno,
pedestre, passageiro, telespectador, ciclista, amigo, freguês, leitor e cidadão. Olha aí quantas características ele recebeu, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, nós vamos circular lá embaixo, né? 14 criancinhas que representam aí, ó. Pedro descobriu que possui várias características, né? Então, nós vamos circular o número de meninos referente a todas as características que o Pedro recebeu, certo? Então, nós vamos contar 14, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, certo? Então, vocês vão circular o número de meninos, vocês vão circular, ó, quantidade de meninos referente à característica do Pedro. Ah, tia Aline, mas eu vou circular assim, eu posso circular de 1 em 1, tia Aline? Pode, aí vocês podem ir contando 2, 3, até chegar no 14, tá bom? Certo? E aí nós vamos lá para a questãozinha 2. O que é que está pedindo? No quadro abaixo, vocês vão pintar as palavras que indicam o Pedro. Quem é o Pedro? A tia Aline, o Pedro, ele é filho. Então nós vamos aqui olhar aqui onde tem o filho e pintar, certo? Quem mais o Pedro é? A tia Aline, o Pedro é um menino. Aí nós vamos aqui procurar a palavrinha menino e pintar. O que mais o Pedro é? A tia Aline, o Pedro é irmão. Aí nós vamos aqui, ó, procurar a palavrinha irmão. Vamos procurar aqui com a tia Chu. Olha, irmão, vão pintar. Depois, ele é o quê? Neto. O que mais o Pedro é? Ah, tia Aline, eu ouvi lá que o Pedro é primo. Então, vocês vão pintar. E depois, ele é aluno, tia Aline, igual a mim, o Pedro é aluno. Então, vocês vão pintar. O que mais o Pedro é? Ele é um pedestre, tia Aline. Lá falava que o Pedro era um pedestre. O que mais ele é? Passageiro. O que mais vocês conseguiram ver? A tia falava lá também que ele é um telespectador. Então, vocês iam lá pintar lá no telespectador. O que mais o Pedro era? Ele é um ciclista, tia Aline. E depois, ele era o quê? Ele era amigo. O que mais? Tia Aline, ele era um freguês. Ele era um freguês. E o que mais o Pedro era, além de freguês? Tia, ele era um leitor. Além de freguês, ele era um leitor. E ele era o quê? Um cidadão. Certo? Então, vocês iam pintar todas essas características do Pedro, tá bom? Tia Aline vai apagar aqui e nós vamos passar lá para a próxima página, certo? Lá na página seguinte fala cidadania. Vamos ler aqui um pouquinho. E antes de falar sobre cidadania, né, lá no Pedro, a tia acabou de falar sobre o nome cidadão, né? Mas tia, o que é um cidadão? Um cidadão é um indivíduo, ou seja, uma pessoa, né, que é membro de um estado, né, e que usufrui dos direitos civis, né, e políticas desse estado e garantidos assim por lei, mas que também o que é que ela tem que fazer? Ela desempenha os seus deveres, né? Para cada direito que ela tem o quê? Ela tem que cumprir um dever, certo? E aí vamos falar um pouquinho sobre cidadania, né? Pedro descobriu que é uma criança com muitas características. Todas as pessoas são diferentes uma das outras, mas uma coisa nos deixa iguais, Todos somos cidadãos, né? A tia acabou de falar sobre cidadão. As crianças também são cidadãs e por isso têm direitos e deveres. As crianças têm o direito de estudar, de serem alimentadas, protegidas e serem protegidas pelos adultos, né? Todas as crianças, elas possuem esses direitos, certo?
Mas elas também possuem alguns deveres, certo? Agora vamos ver aqui o que é que está falando. Cuidar do ambiente, respeitar as pessoas, né? Estão citando aqui alguns deveres. Cuidar do ambiente, respeitar as pessoas, manter manter os locais limpos, né? Ou os locais públicos. Ir à escola, cuidar de si, né? Então fala, manter limpo os locais públicos, né? Ou seja, não jogar o lixinho na rua, certo? Então esses são alguns dos deveres das crianças, são alguns, certo? E aqui vocês vão fazer o quê? A tia vai deixar para cá, para vocês fazerem em casa. Vocês vão desenhar uma cena no qual mostre você exercendo a sua cidadania, né? No qual você esteja lá cumprindo algum dever seu, né? Que você esteja sendo cidadão, certo? E também a tia vai deixar para você uma fichinha de atividades, certo? A tia vai deixar 2 fichinhas de atividade. Uma é de revisão, vocês vão rever o conteúdo da aula passada, né, do capítulo passado. Essa daqui, vocês vão colocar o nome de vocês e a data, né, e vão circular a imagem que mostram boas atitudes, certo? Essa é uma revisãozinha do capítulo passado. E na questão 2, a escola é um lugar de convivência. Vocês vão contornar as crianças que representam brincadeiras que são praticadas na escola, certo? E aí depois vocês vão lá para a página, né? Essa página aqui, 127, a tia... Agora vocês vão lá para a página 127, né? Ficou a 125 e a 126 para casa, e agora nós vamos lá para 127 para 128. Essa aqui nós vamos responder juntos agora, certo? Então, aprendemos que cada pessoa é única, né? A primeira coisa, vocês vão fazer o quê? O nome e a data, que é o quê? 9/7, não é isso? De 2020. E vão colocar o nome de vocês. O que está pedindo aqui? Aí nós vamos observar as crianças, né? Nós aprendemos que... Nós vamos ver aqui quais as crianças, né? Nós temos todas as pessoas são diferentes, né? Mas nessa imagem aqui apresentam 2 crianças que elas estão exatamente iguais. E nós vamos observar elas e descobrir. Vocês acham que essa menininha aqui... Mas lembrando que ela tem que estar na mesma posição, ó. Não é, né? Ela está com o bracinho esticado. Já aqui não, né? Aqui ela já está com a mãozinha na cintura. Será que é esse menininho de camisa azul? Vamos ver se é ele, lá em cima. Ele também tem um bem parecido com ele. Ah, tia, não pode ser, porque ele já está com uma camisa branca por baixo da camisa azul. Então, vai ser quem? Ó, vamos ver aqui, ó. Esse menininho de camisa verde, olha, ele está na mesma posição, olha. Com a mesma roupa. Então, vocês vão circular aí, certo? Feito isso, vocês vão passar lá para a próxima página. Nós vamos organizar aqui os números para descobrir a palavra escondida. Tia, mas como é que nós vamos organizar? Nós vamos organizar começando por onde? Pelo número 1. Qual é a letrinha que está aí no número 1? Ah, tia Aline, é o C. Muito bem. Qual a letrinha está lá no número 2? A tia Aline, está lá no número 2, a letrinha I. Qual a letrinha está no número 3? Muito fácil, tia, tá? A letrinha D. Qual a letrinha está lá no número 4? A tia Aline. A letrinha A. Se dá. Muito bem. Agora, quem está lá no número 5? A tia Aline também tem uma letrinha D. E quem está lá no número 6? A tia Aline é o A. Mas aqui nós vamos ler AN, porque ele está com um acento gráfico chamado tio, que vai dar o sonzinho do AN, certo? Se dá. Quem é que está faltando aqui, ó? Depois do 6. A tia Aline lá no 7, o O.
cidadão. Agora nós vamos lá para 3. Vamos ver o que é lá no 3, ó. Vocês vão circular a resposta correta. Todas as pessoas são diferentes. Sim ou não? A tia Aline é sim. Então vocês vão circular sim. E lá na letra B, a cidadania existe quando o quê? Quando cumprimos nossos deveres e quando temos nossos direitos garantidos. Sim ou não? A tia Aline, sim. E aí, a tia vai precisar apagar aqui, tá? Pra gente poder ir lá pro item C. Lá na letra C, ser cidadão é só ter direitos? Não há deveres para cumprir? Sim ou não? A tia Aline é não. Eu vou ter os meus direitos, mas para que isso aconteça, eu vou precisar o quê? Cumprir alguns deveres, certo? E aí, vocês vão responder aí essa atividade, certo? Deixa só a tia apagar aqui. Então, a resposta é não, porque nós aprendemos o quê? Que para que eu tenha os meus direitos, eu preciso o quê? Cumprir os meus deveres, certo? E aí, o que que nós vamos fazer, né? Vocês vão fazer as atividades. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão mandar para a tia Aline, para a tia Jaqueline, no nosso grupo do WhatsApp, certo? E na próxima aula nós tiramos essas dúvidas, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.